bem? Nós vamos trazer aqui uma reflexão sobre esse dia, né, 6 de maio de 2023, sobre o Dia Nacional da Matemática. Aí trazendo essas reflexões sobre o que vem a ser a matemática e as razões pelas quais precisamos estudá-la. Então vejamos aqui. Então eu vou começar aqui destacando a origem da palavra da matemática. Na verdade, a palavra matemática é a combinação de duas palavras gregas, matema e tica, técnica, que vem significar a arte ou técnica de explicar, de conhecer e entender os números, as formas geométricas, os padrões e as relações. Então, na verdade, a combinação dessas duas palavras vai nos trazer esse significado bastante significativo do que vem a ser a matemática. E aqui trazendo outras ideias do que vem a ser matemática, é o estudo do número, há quem diga isso, há quem diga que a matemática é a ciência dos números, isso é importante. Matemática é o estudo do número, como já enfatizei. Esse grande pesquisador, Bertrand de Ambrose, em 2012, ele vai dizer que a matemática é a ciência dos números, corroborando mais uma vez, das formas, das relações, das medidas, ou seja, das grandezas, das inferências, e as suas relações, as suas características apontam para a precisão, rigor e exatidão. Então, a matemática, além dessas características, ela tem um rigor matemático próprio, né? Ela tem uma precisão própria. Precisamos considerar isso. Vamos adiante. Então, a matemática é a linguagem da natureza. Nós observamos de forma incisiva a presença da matemática na natureza. Então, e essa ciência é evidenciada também como a ciência das grandezas, das medidas, certo? As pirâmides do Egito nos comprovam claramente a contribuição dessa matemática antiga de uma forma com muita exatidão, com muita precisão. Eu acredito que esse grande monumento histórico da humanidade não estaria da forma como está se não tivesse a contribuição, né, por parte dos construtores da mesma, de então, da época, se não tivesse os conhecimentos matemáticos. A construção dela seria praticamente inviável. Mas aí mostrando, evidenciando a importância dessa ciência das grandezas, das medições. Outros vão dizer que a matemática é o estudo da forma, como o próprio Bertrand de Ambrose destacou, o movimento, a mudança, ou seja, das formas geométricas, como você observa na imagem. Podemos dizer também que, no contexto atual, odierno, é a ciência dos padrões. Nós encontramos na linguagem da matemática, na natureza, os padrões nas mais diferentes formas possíveis, apenas são algumas imagens que eu estou colocando aqui. Mas a matemática, ela tem seus padrões. À medida que você vai estudando-a, você vai percebendo uma certa padronização em determinado postulado, axioma, algoritmo, você vê a padronização. E a natureza realmente ela evidencia bastante isso. No mundo moderno, aí é que nós observamos essa padronização oriunda do próprio conhecimento matemático. Outro ponto interessante que o professor, aqui direcionado ao professor e também da relação com o aluno, destacando a questão: por que estudar matemática? Quais são as razões que me levam a estudar matemática? O professor, com seus conhecimentos, tem que tirar, na verdade, aquela visão que os alunos têm muitas vezes da matemática. Não, eu não consigo aprender matemática, a matemática é difícil. A matemática tem as suas complexidades, mas de uma forma geral, a matemática ela veio para facilitar a vida do ser humano, utilizando como ferramenta dentro das suas padronizações, dentro dos seus conhecimentos. Então, o professor tem que desmistificar essa questão. Vejamos algumas razões. A matemática permite que você conheça melhor a realidade. Então, para conhecer a realidade que está à nossa volta, a gente, quando lança mão dos conhecimentos matemáticos, a coisa facilita mais, né? Dinamiza mais. A matemática pode ajudar você a organizar o seu raciocínio. Sim, é um dos grandes metas da matemática. À medida que você pode até pensar,
quando eu vou estudar determinado conhecimento, onde é que eu vou aplicar isso? Alguém diz assim, não, mas isso aí não vai servir para nada na minha vida. Mas vai sim. De uma forma ou de outra, esse conhecimento de matemática, que a priori você não vai ter uma aplicação de imediato do mesmo, mas o raciocínio que aquela operação matemática vai te proporcionar para futuras operações que você vai desenvolver e vai precisar da matemática vai ser fundamental. Ou seja, a matemática pode e ajuda você a organizar o seu raciocínio, a sua lógica, seja lá qual seja a sua profissão, seja lá qual seja a sua aplicação para o desenvolvimento lógico. Ela vai organizar o seu raciocínio. A matemática pode ajudar você a fazer descoberta. A contribuição da matemática nas ciências humanas e exatas, ciências naturais, é algo imprescindível, né? Então a gente vê as grandes descobertas da humanidade e aí tinha o dedo, a contribuição maciça, incisiva, certo? Preponderante de algum pensador e de alguma a argumentação lógica. E aí por trás estavam os conhecimentos matemáticos. Então, a matemática pode sim ajudar você a fazer grandes ou pequenas descobertas. O que falar de Albert Einstein, o que falar de Thomas Edison, o que falar de grandes matemáticos, físicos, né? Nicolau Copérnico, o que falar de Galileu Galilei, o que falar de Isaac Newton, né? O que falar de Arquimedes e tantos outros matemáticos que deram, Descartes, tantos outros matemáticos deram a sua contribuição no curso da história. Então, a matemática pode fazer você a desenvolver descobertas extraordinárias que você nunca imaginava. Ok? Outra razão pela qual devemos estudar matemática é porque a matemática ela nos leva à resolução de problemas. E a resolução de problema, na verdade, é a coluna vertebral da instrução matemática, desde o papiro de Reed, como assim assevera muito claramente o estudioso, né, o pesquisador Polya. E aí o papiro de Reed, escrito em Hierático, em 1650, né, nós temos aí uma pequena prova aí de algumas operações matemáticas, de aritmética, de geometria, bastante decisivo nesse documento, muito importante para a história da matemática. Então, por que estudar matemática? Porque a matemática nos leva a resolver problemas. Os PCNs, né, em 2001, evidencia essa realidade e também a Base Nacional Comum Curricular também corrobora nesse sentido. A resolução de problemas é o eixo organizador do processo de ensino-aprendizagem da matemática. Aprender matemática é desenvolver habilidades para resolver problemas. Esse é o eixo norteador da matemática. Então, termino nessa reflexão, nesse Dia Nacional da Matemática, destacando a sua importância, citando mais uma vez o Rubem Alves. Mas antes de citar o Rubem Alves, eu quero também lembrar, o Rubem Alves, nas suas reflexões, ele dizia que, na verdade, por exemplo, ele sonhava com uma escola onde o professor tivesse um papel que não ensinava nada, entenda o nada, no sentido de que o professor, por exemplo, o conhecimento já está nos livros, o conhecimento já está nas enciclopédias, nos recursos tecnológicos, na internet, dizia ele, né, nas suas reflexões, e muito interessante. Mas que o grande desafio do professor da escola moderna seria o quê? Levar o aluno a desenvolver suas capacidades cognitivas, ou seja, a capacidade de pensar, certo? Pensar. Então, levar o aluno diante desse turbilhão de informações que ele está inserido nesse contexto é um desafio. É um desafio que é possível, levar o aluno a desenvolver a sua capacidade de pensar. E aí outra reflexão do Rubem Alves, que eu gosto bastante, é preciso criar pessoas que se atrevam a sair das trilhas aprendidas, com coragem de explorar novos caminhos, né? Pois a ciência construí-se pela ousadia dos que sonham e o conhecimento é a aventura pelo desconhecido em busca da terra sonhada. Rubem Alves. Então fique com essa reflexão, tendo esse entendimento que a contribuição da matemática, tanto no contexto da antiguidade como também do contexto da modernidade, ela foi imprescindível, preponderante. Então,
tira essa visão de que a matemática é um bicho-papão, que não é. É uma área de conhecimento maravilhosa que tem dado a sua contribuição de forma significativa no curso da história da humanidade e para o progresso da mesma. Então, até lá.